Fala pra mim o seu nome, de onde que você fala e com o que que você trabalha. Eu sou Shirley Regina Pinheiro, eu sou de Joinville, Santa Catarina, sou enfermeira de formação, atuo com práticas integrativas e complementares. Sheila, eu vou ler uma perguntinha de autorização para você, tá? Você autoriza que essa conversa fique disponível como comprovação dos resultados do protocolo Dummy da interoterapia e também para inspirar outras pessoas a terem o mesmo resultado que você teve? Por isso. Perfeito. Então conta pra mim, como é que era a tua saúde antes de você fazer o protocolo Dummy da interoterapia? Como é que era o seu dia a dia? Quais eram as coisas que você enfrentava? Então, eu já vinha com um quadro arrastado de quadros hemorrágicos, onde eu tinha um quadro agravado de adenomiose e endometriose. Então, depois do meu procedimento cirúrgico, né, esses quadros de hemorragia eles não aconteceram mais. Mas eu fiquei anêmica, eu tinha muita queda de cabelo, indisposição, me sentia fraca, concentração não era tão efetiva. A parte intestinal, eu acho que devido à retirada do órgão, ele estava ainda se adequando à parte do intestino. Então, eu senti bastante mudança, porque eu não tinha constipação, mas eu passei a ter uma lentificação nas frequências a idas ao banheiro. Isso não era um problema, mas era algo diferente que eu estava enfrentando. E a irritação foi uma coisa nova depois da retirada do órgão, então teve algumas oscilações de humor. A parte de sono, eu nunca tive desafio, né? Mas a gente tem um cotidiano e uma vida assim que a gente tenta mudar um pouco o estilo de vida para uma coisa mais saudável. Mas antes eu tinha essas questões de pontos assim a desenvolver, mas principalmente um quadro de diarreia que eu tinha eventualmente, né? Principalmente quando eu comia alguns alimentos gatilhos que eu já percebia e eu já tirava isso do meu cardápio, mas ia descobrindo outro gatilho, e eu ainda, né, isso era uma coisa mais latente, né? E essa busca constante por conhecimento também do corpo, né, para melhorar um estilo de vida mais adequado. E assim, dessas questões que você colocou ali, né, além de tirar os alimentos gatilhos, você já tinha tentado se tratar de alguma outra forma? Eu sempre fui uma pessoa que sempre procurei recursos mais naturais, né? Eu trabalho também com isso, então, desde a parte de fitoterapia, né, a parte de suplementação, a parte de atividade física, já eram algumas coisas que estavam incorporadas. Talvez não bem estruturadas, mas já eram incorporadas. Amenizou? Amenizava, mas não era algo que eu sentia uma resolução, um apoio, né, como algo de mudança de chave, vamos dizer assim, né? Então, já tinha feito práticas também como ozônio, que na época me ajudou, né? Parte de injetáveis, algumas coisas com equipamentos biofísicos também, como desparasitar. São coisas que eu sempre procurei, assim como suporte. A parte médica, eu confesso que depois da minha cirurgia, particularmente, eu não fui mais, por uma questão emocional. Para mim foi um trauma muito grande vivenciar aquele processo dentro do hospital, uma reabordagem cirúrgica 24 horas depois, dengue, aí a minha imunidade, enfim, foi. Então, mexeu muito comigo. Eu sou da saúde, mas é até vergonhoso falar, mas eu estava muito não querendo mais ir, não que eu não acredite. Eu acho que tudo tem sua necessidade e nós somos complementares a todas as áreas. Mas no meu eu, não queria ir, porque o medo de talvez bater em alguma forma e achar alguma coisa também era um medo meu. Então eu não queria achar mais nada e queria me resolver sozinha. Uhum. E assim, como é que você ficou depois do protocolo Dummy da interoterapia? Quais os benefícios que você teve com o tratamento? Então, eu comecei o processo do DAMI em setembro, primeira vez que eu tive um contato. E eu sempre achei muitas desculpas para não fazer o DAMI naquele momento. Então, é como se eu não tivesse preparado. E eu fui protelando, protelando, tanto que eu fui fazer o DAMI depois do congresso, né? Olha quanto tempo se passou. Mas a minha experiência, ela foi muito positiva. Para mim, né, como profissional da saúde, eu conhecendo algumas coisas, eu não vou dizer: "Ah, foi fácil". Foi um desafio possível, né, tive vários benefícios, principalmente essa questão da irritação, que eu tinha muito, tinha um descontrole mais, assim, fora do normal. A parte da fraqueza, a queda do cabelo, essas coisas foram pontos, assim, que melhoraram muito, assim. A parte do intestino também ficou regulado, não tive mais aquela sensação que: "Ah, estou deixando de fazer algo", né, me sinto completa.
mas ainda tinham pontos a ajustar. Mas aí talvez seja alguma coisa muito mais fisiológica, que é algo que eu estou agora passando, tentando entender também um pouquinho mais, mas que com certeza refazer o dummy é a porta da resposta que eu tô, né? Porque um dummy, ele vai mudar, ele vai me estruturar, mas com certeza ele precisa ser um estilo de vida adotado, né? E vivenciado todos os Uhum. dias. Perfeito, perfeito. E como é que tá essa tua questão alimentar hoje? Você percebe que melhorou? Como é que ficou? Alguns alimentos eu confesso que eu não tinha dentro do meu cardápio, principalmente alguns temperos. Então, o coentro não era algo palatável para mim. Hoje, para a família, enfim, cúrcuma, todos esses itens eles são inseridos diariamente. A parte da lentilha era algo que eu não tinha como uma periodicidade de consumo, nunca que eu desgostei, mas não era habitual consumir, e mudou bastante. A parte dos torpenos, eu nem vou dizer que foi algo assim, para mim eu falo que é divino. Ontem mesmo eu tive uma experiência com meu filho que passou mal e eu consegui tirar ele de uma crise dentro de casa com o uso dos óleos essenciais, na uma fase aguda. Então, assim, ele é maravilhoso. Então, os chás, né? Eu não vou dizer que eu não tenho o hábito de tomar, mas às vezes a gente passa, consome água e o chá não tanto, mas o fitoterápico com comprimidinho referente ao chá, mandei manipular. Então, assim, tento fazer uso. Uhum, perfeito. Então, e assim, num geral, para você, qual foi o melhor benefício, a melhor transformação que o protocolo DAMI trouxe para você? A questão da disposição e energia e a questão do equilíbrio mais emocional, onde tinha essa irritação, esse descontrole, acredito mais de gatilho hormonal também. Então, deu uma boa equilibrada. Uhum, Eu tenho outros objetivos, né, que é melhorar esse quadro de diarreia, é porque como tu fica mais conhecendo o teu corpo, mais tu percebe a outros alimentos. Eu falo, meu Deus, é uma portinha que não tem, parece fim, né? É uma luta de autoconhecimento, assim. E então eu tô me descobrindo também alguns pontos que é importante, porque nem tudo é bom para todo mundo, e é bom quando a gente consegue perceber isso. Então, acho que o Dami também me trouxe um pouco para isso, assim, para mim poder me conectar com o meu corpo, né, e entender o que que é bom para ele, não só em quantidade, que as pessoas às vezes se preocupam muito, mas também em que itens consumir, né. com certeza. E assim, se você pudesse falar com a Shirla lá de trás, né, antes de ela viver o protocolo DAMI, talvez ali, né, procrastinando por questões individuais ali, pessoais, com medo, com incertezas, o que que você falaria hoje, tendo passado por tudo isso, o que que você falaria para a Shirla lá de trás? Perdeu tempo, né, já podia estar lá na frente melhor. Então, assim, realmente o Dami, ele entrega muita coisa pra gente. A gente só precisa é que a gente está tão no automático que a gente não percebe o quão doente às vezes a gente está, e quanto realmente alguns alimentos têm essa contribuição. A gente fala alimento porque é vendido como alimento, né? Então, mudar também o hábito não é da noite para o dia. É uma persistência, mas a partir do momento que começa a entender, ler rótulo não é uma coisa fácil, ainda é um desafio, né? Porque as pessoas vendem como natural, vendem numa casa de produtos naturais, mas nem sempre é natural. Então, isso ainda é uma busca constante que a Shirley ainda está enfrentando, porque compra uma coisa, um leite vegetal, mas está sendo vendido como, mas está cheio de aditivo químico. Então, ainda estou nessa fase, mas eu falo, meu Deus, quanta coisa eu já cresci, não só eu. Eu cresci não só por mim, pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu marido, e o quanto ainda tem para desenvolver no sentido de entregar para eles mais saúde, né? Que eu acho que é o que a gente precisa buscar para a gente, assim. Com certeza, eu sempre falo que o dummy é o primeiro degrau da escada, né, ele te abre um mundo de possibilidades, ele te abre uma porta do autoconhecimento e ele te abre uma porta de realmente querer ir atrás e aprender mais e mergulhar cada vez mais, né, nessa vida. Então eu fico muito feliz que você tenha aberto essa porta, eu fico muito feliz com os resultados que você teve e com certeza é continuar avançando, continuar evoluindo, repetir o dummy, várias vezes aí até você atingir todos os teus objetivos. Então, eu fico muito feliz, gratidão por vir compartilhar um pouquinho da sua história, por vir compartilhar um pouquinho da sua experiência com o protocolo DAMI, e o meu desejo é que esse testemunho ele chegue no coração das pessoas que realmente precisam ouvir ele, para se inspirar,
né, a ter uma nova vida e ter a sua saúde restaurada através da restauração da saúde intestinal. Então, gratidão. Obrigada, Stephanie, foi muito bom mesmo. E eu super recomendo para as pessoas, para a família, eles percebem isso, né, na gente também. Então, realmente é algo que muda, mas a gente precisa querer a mudança também, né?